Seja bem-vindo ao Fim do Estresse. Hoje, segundo episódio do Fim do Estresse. E hoje eu quero trazer para você os 3 níveis de estresse. Você sabia que você está dentro de um dos 3 níveis de estresse? Ao final desse vídeo, nós vamos entregar para você uma enquete para você descobrir qual é o seu nível atual de estresse. Você sabe o que é estresse? A gente tem falado muito sobre isso e é muito importante você saber que estresse é uma reação do corpo a situações que corriqueiras ou prejudiciais que acontecem no seu dia a dia. Porém, existem pessoas que estão viciadas no estresse. Nossos corpos, eles são projetados para lidar com pequenas doses de estresse diária e nós muitas vezes não estamos preparados para lidar com o estresse crônico a longo prazo. De acordo com a pesquisa sobre estresse no Brasil, o estresse ele traz muitos sintomas difíceis e que talvez você esteja enfrentando no dia a dia e nem imagina que é por conta do estresse. Então, 55%, essa pesquisa traz que 55% da ansiedade vem do estresse, 23% da depressão também acontece pelo estresse, pânico, gastrite e ainda outros tipos de doenças. O estresse é considerado o mal do século e você precisa entender que há maneira de se livrar dele e ter uma vida com uma performance diferente. Então você precisa entender que tudo aquilo que está desregulado atinge sua alta performance. Você muitas vezes se questiona, poxa, eu queria performar melhor. Uma das perguntas que eu mais respondo é: como ter alta performance, como atuar de maneira tão intensa o tempo todo para fazer aquilo que precisa. Você precisa entender que existem níveis dentro de você, existem hormônios dentro de você que você precisa estar em equilíbrio. E quando nós fomos projetados, foi criado em nós um hipocampo. É algo que está aqui concentrado e ele foi feito justamente para regular esse nível de estresse que você recebe. Então, quando você está viciado em estresse, você nem percebe o quanto isso está prejudicando a tua vida, a tua saúde e tendo impacto na tua produtividade, no teu humor, no teu desenvolvimento profissional. E nós precisamos entender que isso a longo prazo começa a te deixar uma pessoa mais esquecida, mais mal-humorada. Você começa a desenvolver várias coisas psicossomáticas e físicas, onde você muitas vezes não entende o porquê que você está vivenciando isso, mas está, e isso pode ser fruto do estresse sim. Então entenda, existem 3 níveis de estresse. O primeiro nível é o estresse bom, é aquele que aquele que existe para te manter focado, te manter alerta, te manter para despertar. Vamos lá, tocou o despertador, você pulou da cama, ele é aquele nível de estresse onde te mantém no foco, né? Porém, quando você começa a ter pensamentos tóxicos, quando você começa a estimular pensamentos negativos e o estresse começa a ir para um nível mais negativo, ele vai para o nível 2 de estresse. E já o terceiro nível de estresse é aquele que já está sendo prejudicial à sua saúde. Então você precisa entender o seguinte: o hipocampo é uma estrutura do cérebro encaixada profundamente no lóbulo temporal de cada córtex cerebral, ou seja, é uma parte importante do seu sistema límbico, de uma região cortical que regula a motivação, a emoção, a aprendizagem e a memória. Quando você desgasta esse hipocampo recebendo uma quantidade gigantesca de estresse, ele começa com o longo do tempo, a deteriorar. E as pessoas que mantêm uma vida muito estressante têm alta probabilidade de ter doenças como perca de memória, Alzheimer, entre outras. Então você precisa entender que o hipocampo ele é extremamente vulnerável e ele pode ser rico em receptores do hormônio do estresse, que são normalmente usados para reforçar as suas memórias. Então esses receptores, eles são como minúsculas entradas que recebem informações químicas das suas células. E você precisa entender que se a gente não cuida disso, isso pode afetar a sua comunicação, entre os circuitos cerebrais, impedindo a construção de bons pensamentos. Ou seja, pouco a pouco, com o passar do tempo, você vai se viciando em ter essa vida, talvez indo para um lado mais tóxico, um lado mais negativo. Também isso pode causar perca de memória, depressão, demência e outras desordens neuropsicossomáticas. Você precisa entender que muitos sintomas que você vivencia na sua vida pode estar atrelado ao estresse. Você sabe que o Instituto Nacional de Saúde americano fala que de 75% a 90% de todas as visitas aos médicos tem a ver com o estresse?
98% das doenças tem a ver com as escolhas do seu estilo de vida, ou seja, a forma com que você escolhe pensar, a forma com que aquilo que você escolhe enxergar, os ambientes onde você está atuando, e 5% dos problemas cardiovasculares e de câncer também vêm de pensamentos e reações estimuladas pelo estresse. Então, sintomas como acne, dor de cabeça, dor crônica, alergia, gripe frequente, baixa de libido, alteração de apetite, problemas digestivos, gente, tudo isso é causado pelo estresse. Você já parou para pensar que se você controla, se você tem um alinhamento espírito, mente e corpo, você tem uma revolução na tua vida profissional, pessoal e familiar? Então você precisa entender que você precisa se ajudar. A partir de hoje, quais são os hábitos saudáveis que você vai implementar na tua vida? Não adianta você querer mudança no teu ambiente se você não mudar a si mesmo. Não adianta você querer continuar colocando um band-aid sobre a sua ferida se você não parar para olhar para dentro de você e resolver aquilo que precisa ser resolvido. Entenda que existem situações ao longo da vida que você, às vezes, colocou somente uma camada e foi embora achando que estava tudo resolvido. E isso está ali dentro de você, desencadeando emoções, desencadeando pensamentos, desencadeando ações e resultados durante toda a tua história. Então, hoje eu vou revelar para você um teste que foi elaborado por um psiquiatra. E esse teste, gente, não vai determinar aqui algo para você se preocupar, mas eu quero te convidar a fazer esse teste para que você entenda qual nível de estresse você tem vivenciado, qual é a história que você tem contado para você e que talvez você precisa ter um ponto de decisão para mudar. Você sabe que há um tempo atrás eu fui diagnosticada, eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha muita enxaqueca, eu tinha enxaquecas crônicas e eu visitei alguns médicos, alguns neuros, e eles falaram, o primeiro falou que era estresse, o segundo pediu um monte de exame para mim, porque eram enxaquecas terríveis que eu tinha. E eu não achava, eu não aceitava que eu era uma pessoa que tinha estresse, e eu era uma pessoa extremamente viciada no estresse. E aí eu não conseguia entender que aquilo me fazia tanto mal e me, inclusive, trazia uma dor física. Eu desenvolvi uma nova maneira de viver, um novo olhar sobre a minha vida, comecei a desenvolver hobbies e comecei a ter um alinhamento espírito, mente e corpo para que eu pudesse performar de maneira diferente e mudar a trajetória e diminuir aqueles sintomas. Nunca mais eu tive enxaqueca crônica. Eu tô te contando isso para que você entenda, o estresse não faz parte da tua vida. O estresse grau 2 e grau 3, você precisa sim entender que esse nível de estresse, ele pode estar te levando a vários tipos de doença e você pode eliminar isso da tua vida. Então hoje eu quero te convidar a clicar no link da descrição e fazer esse teste. Sabe por quê? Para que você comece a olhar para dentro de você. E aí eu já quero deixar aqui o resultado, porque você, a partir do momento que você entender em que grau você está, você vai começar a incluir, inserir tarefas, coisas diferentes na tua rotina, para que você mude esse diagnóstico e tenha mais saúde. Entenda, você precisa olhar para você. Então vamos lá, já quero deixar aqui o resultado. Você está preparado? Então pega papel e caneta, faça agora mesmo o seu teste que está no link da descrição. E nesse teste abaixo você vai circular todos os seus sintomas. No final você vai somar todos os números e aí nós vamos chegar ao resultado. Eu já vou deixar aqui para você o resultado do nível do seu estresse. Então, se o seu teste deu até 15 pontos, parabéns, o seu nível é leve. Essa pontuação não sugere grau de ansiedade significativa e geralmente essas pessoas com sinais nesse grau são um pouco preocupadas normalmente, mas tem predomínio e nenhum traço evidente de ansiedade na sua personalidade. Por isso, não necessita de atenção especializada para isso. Se o seu teste deu de 16 a 27 pontos, entenda, já tem um nível de atenção por aí. Nesse caso, a ansiedade é um sintoma mais evidente e é uma situação de agravamento emocional em uma pessoa que já tem traços de ansiedade. Portanto, são pessoas naturalmente ansiosas. Esse grau já deve causar um tipo de alerta. Por quê? Porque geralmente trata-se de uma pessoa que acha que isso é causado por uma resposta emocional, mas na sua maioria das vezes já é uma reação constante, ou seja, a pessoa já está tendenciosa a estar sempre ansiosa e preocupada com todas as situações. Os sintomas sugeridos dessa pontuação é que possa atrapalhar o seu desempenho. Então, já comece aí
ter uma atenção. Se o seu teste deu de 28 a 40, você já está no grau 3 de estresse, ou seja, um nível altíssimo. Com essa pontuação, o estresse é característico e está francamente estabelecido sobre você. A pessoa que já está dentro dessa pontuação, embora as pessoas pensam é uma causa ou é outra causa, a partir daqui, normalmente, o quadro é ladeira abaixo. Então, você precisa, sim, olhar para você, procurar ajuda, procurar tratamento, procurar olhar para dentro de você e entender o que está desencadeando tudo isso dentro de você. Existem aí muitos sintomas limitantes, podendo haver, por exemplo, crises de choro, medo exagerado sobre alguma coisa, crises de pânico, falta de controle emocional em alguns momentos, e isso faz também trazer muitas queixas físicas, onde você procura e você não encontra o problema. Entenda. Nesse grau do seu teste, o estresse está francamente estabelecido e é por isso que você precisa ter uma atenção e procurar alguém para poder te direcionar, para poder te ajudar e ter aí, como psiquiatra que fez essa grande pesquisa, nos mostra que a gente precisa realmente parar para olhar dentro de nós e entendermos aquilo que tanto está nos levando ladeira abaixo. Você merece ter uma vida nova, você merece ter uma vida diferente, você merece ter uma vida de alta performance, você nasceu para ser pleno e para ser feliz. E você precisa tomar essa decisão na tua vida. Talvez até hoje tudo isso foi normal para você, mas você precisa entender que a sua vida merece ser uma vida bem-sucedida. E é por isso que você precisa do fim do estresse.